Continuando a nossa aula, a gente vai falar sobre as consequências socioeconômicas. O que isso afeta numa adolescente? Muito, tá? Muitas param de estudar, tá? Então, para criar o filho ou, logicamente, para que ela tenha o parto agradável, então elas param de estudar. Muitas não querem voltar para a escola, às vezes com vergonha, tá? Ou poucas que voltam, né, para terminar o ensino médio ou fundamental, tá? Ou outras vão trabalhar, isso depende muito, tá? Tem muita adolescente que quando ela quer ficar mesmo com seu filho, elas vão trabalhar. E isso afeta, logicamente, o socioeconômico. Então, assim, ela sai, logicamente, daquela fantasia de princesa que ela tinha, né? E agora ela tem um filho nos braços e ela precisa trabalhar porque ela precisa do sustento dessa criança, tá? Acontece muito isso. E a gente também tem a pressão muito grande da sociedade, a sociedade critica muito a adolescente, às vezes não sabe se a menina foi abusada ou logicamente aconteceu alguma coisa. A gente vê relatos direto, tá? Quando a gente fala gravidez na adolescência, ou foi mesmo por conta, aconteceu de um estupro, tá? Uma pedofilia, ou mesmo quando a menina ela concede, não é? Quando a menina concede o ato sexual, mesmo que ela seja, não é, a questão ilegal, mas ela deu a permissão, né? Então a pressão psicológica, o julgamento da sociedade é muito grande, tá? Muitas vezes a relação imprópria do casamento, os fatos que ela está grávida na adolescência, ou o vizinho comentando, olha, a filha de fulano está grávida, né? Então o julgamento é muito grande, tá? Muitas vezes a família esconde, né, adolescente com vergonha, né, das pessoas falarem alguma coisa, mas a gente precisa saber como que está essa gestante. A gente precisa saber como que está a parte psicológica, que agrava muito essas meninas, tá? Muito mesmo. Então a gente precisa saber lidar com essas situações, tá? As consequências para o bebê, tá? O fato que a mulher não está preparada fisicamente, não é? Ou emocionalmente, tá? Ou logicamente a questão emocional dela está abalada, tá? Pode, logicamente, aumentar a chance do parto prematuro, tá? Isso por quê? Porque a criança ela não tem, o corpo ele não está preparado, o quadril dela, não é, a pélvica dela não está preparada, não é, para que ele tenha a abertura de um parto. É normal, aí tem que ser cesáreo, tá? Para a criança não correr risco, não é, de vida, nem ela nem a criança, né? Criança porque os dois são crianças, né? Adolescente e criança, os dois são crianças. Correr risco, logicamente, para a criança e, logicamente, para o bebê, que é outra criança, que são crianças. Então, a gente trata realmente, infelizmente, como crianças, né? Uma criança tendo outra criança. A criança ela pode nascer com baixo peso, isso, alteração corporal do RN, isso acontece muito, tá? Muitas meninas de 10, 12, 13 anos, o feto, né, ele nasce logicamente com baixo peso, tá? Ele tem muito risco, não é? A criança tem muito risco de alterações corporais também, malformações pode acontecer, e logicamente pode ter uma alteração no desenvolvimento da criança durante aí algum tempo, tá? Então a consequência para o bebê acontece muito isso, baixo peso, corre logicamente baixo peso para as duas crianças, tanto, né, dentro da barriga, tanto a criança que está carregando, né, que é a mãe, né? Pode acontecer isso, ou pode ter alteração corporal também, que a criança tenha uma deformidade, pode acontecer isso também, tá? As causas da gravidez
precoce, tá? O que pode acontecer? A primeira menstruação muito cedo, tá? Baixo nível, logicamente, financeiro e social, tá? Métodos, não é, contraceptivos, tá? Que tem muito ali, tá? Eles têm bastante, mas não usa, tá? A família com outros casos, tá? De gravidez precoce pode acontecer, tá? Conflito, né? O mau ambiente familiar que pode acontecer também, tá bom? A gente também vai como evitar essa gravidez na adolescência, tá? Que a gente precisa falar um pouco disso, tá? Então a gente vai falar, logicamente, como evitar a gravidez na adolescência, tá? A camisinha, logicamente, sempre, tá? É, logicamente, um método fácil, tá? E rápido e que não custa caro, tá? A camisinha, tanto tem a camisinha feminina e tanto tem a camisinha masculina, tá? Então, assim, é um método rápido, fácil, tá? Isso até econômico também, tá? A gente tem aqui uma questão da espermicida, tá? O espermicida, tá? Ele é uma substância química que mata, logicamente, o espermatozoide, tá? Ele é um creme, como se fosse um creme vaginal, tá? E muitas meninas estão usando agora, tá? Esse espermicida, tá? Que dizem que é muito bom, tá? Mas tem meninas que ainda preferem a camisinha, tá? Tem a pílula, logicamente, anticonceptiva, tá? Que deve ser, logicamente, utilizada sobre a orientação do ginecologista, tá? E, logicamente, a gente tem o diafragma, tá? Tem meninas que gostam, tá? Então pode, logicamente, colocar. Também só pode ser utilizada sobre orientação médica, tá? Na verdade, assim, o único que não precisa de, logicamente, orientação médica é a camisinha. Por isso que eu falei que é rápido e fácil, né? Todos podem conseguir e é, logicamente, uma questão financeira também barata, tá? A camisinha, então tem como evitar aí. Fora, logicamente, que existe outros, tá? Mas esses são os melhores, tá? O que fazer, logicamente, no caso de gravidez na adolescência, tá? Processar a notícia. Não adianta o pai ou a mãe expulsar essa adolescente, tá? Os pais precisam dar um apoio, tá? Logicamente, contar para os pais ou compartilhar a notícia com uma pessoa que você confia não é fácil, tá? Procurar apoio profissional ou de um psicólogo ou mesmo na unidade, tá? Seria muito bom. Encontrar uma pessoa mediador, não sei se é tão fácil isso, né? Porque os pais ficam tão em choque, porque eles não esperam, né? Tem muitos pais que sonham a filha, tanto o filho também, casando, tendo a sua família, tendo logicamente uma profissão, e às vezes é interrompida por conta de uma gravidez. A gravidez, gente, não é uma coisa tão assustadora. O pior é que se adolescente tiver uma IST, tá? Se ele tiver uma IST, é mais preocupante, tá? O apoio da família, amigos para a gestante adolescente é muito importante, assim, o apoio da família, dos amigos, da escola, não deixar que essa adolescente entre em uma depressão, angústia, tá? A questão do sofrimento, do medo, porque essas meninas vão entrando logicamente no sofrimento, tá? No medo, não é? Fora isso, muitas se isolam, tá? Muitos se isolam, muitos não conseguem sair de casa por conta do julgamento, tá? Então o apoio, o planejamento da família, tá? É muito bom para essas adolescentes, tá? Fora isso, suspeitou que está grávida, procura sempre uma UBS, tá? Orientação e faça o teste de gravidez sempre, tá? Converse logicamente com seus pais sobre o assunto e seja transparente. Logicamente que a gente sabe que hoje, tá? Mudou muito a questão de família,
tá? Mas o apoio da família é muito grande, tá? Fazer o pré-natal, o acompanhamento do crescimento do feto é muito grande, é muito importante. Uma por conta das ISTs, tá? Outra mesmo porque ela pode desenvolver uma pré-eclâmpsia, pode logicamente desenvolver uma diabetes. Então, muito importante que essa adolescente tenha um acompanhamento médico, tá? Procurar sempre uma ajuda psicológica, se for possível, tá? E hoje na UBS tem, tá, psicólogos para atender principalmente esses tipos, tá, de adolescente, que é gravidez na adolescência, tá? Então sempre vai ter, tá? A gravidez na adolescência não é fácil, tá? Não é brincadeira. As pessoas acham que são, mas não. Então a gente termina esse tema, tá? Gravidez na adolescência, que não é brincadeira. E eu postei, tá, vários vídeos, tá, sobre a questão de documentários sobre gravidez na adolescência. Tem relato de pais, tá, de amigos, tá, e o pensamento, tá, o pensamento da geração de hoje, tá? Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado que essa adolescente não entre numa depressão ou entre, logicamente, numa crise de síndrome de Diógenes, tá? Ou que ela entre numa síndrome de borderline, tá? Que são síndromes aí que pode acontecer, tá?